Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1 a 100. Então, já temos aqui, ó, primeira questão, os bilhetes são de 1 a 100. Então, são 100 rifas, né? A probabilidade do bilhete sorteado ser um número maior que 60, então eu quero um número maior que 60 ou um número par. Então, a gente vê aqui, ou número par. Pronto. Essa primeira questão, a gente já pode ver que é de probabilidade, certo? Então, probabilidade, e aí a gente percebe também que temos dois eventos. Então, é a probabilidade da união de dois eventos. O que isso significa? Ela deu uma situação, que são das rifas, de 1 a 100, e quero dois eventos, duas situações diferentes, que é números maiores que 60 ou número par. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ou. Primeiro, a gente procura quantos são os números maiores que 60. Se é de 1 a 100, os números maiores que 60 vão ser os 40 números depois, que seriam do 61 até o 100. Então, são 40 números que a gente tem aqui maiores que 60. Então, aqui a probabilidade ficaria 40, que é o total depois de 60 maior, né? Maior que 60 entre 1 e 100. Então, são 40 números num total de 100. Porque 100 são 100 rifas que tem no total. Então, eu tenho 100 rifas, né? Que é, no caso aqui, o meu denominador, o meu espaço amostral. E o 40 é o meu evento. São a quantidade de números que eu tenho maior que 60. Ok. Aí, agora eu venho para cá. Separadamente. Eu vou ver aqui na questão. E do número de 1 a 100, quantos serão números pares? Então, a gente vê aqui, 1 a 100. A metade é ímpar e a outra metade é par, não é? Então, a gente tem aqui, de números pares, a gente vai ter 50 de 100. Então, num total de 100 rifas, 50 delas serão números pares. Então, eu estou fazendo separadamente. Aqui eram os maiores que 60 e aqui são os números pares. Todos os números pares. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou somar os dois. 40 de 100 mais 50 de 100. Só que tem números que eram maiores que 60 que também eram pares. Então, eu tenho que tirar a quantidade desses aqui, porque eles vão estar tanto nesse grupo quanto nesse grupo aqui. De novo, eu faço ele separado e depois eu vou ver quantos são maiores que 60 e pares, para eu subtrair desse resultado aqui que eu terei nessa soma aqui, certo? Então, a gente pensa, quantos são os números que são maiores que 60 e são pares? Então, a gente vai aqui. Maiores que 60, a gente tem 40 números, né? A gente já viu aqui, são 40 números. Então, desses 40, metade serão pares e metade serão ímpares. Então, para que sejam maiores que 60 e pares, seria a metade desses aqui que são maiores que 60. Então, aqui, ó, maiores que 60 são 40, números pares e maiores que 60 seriam 20 de 100. Então, agora sim, eu somo esses dois aqui e subtraio esses 20, que são números que eu já somei aqui. Então, se eu não tiro, se eu não subtraio esses valores, eu vou estar contando eles duas vezes. Então, por isso que eu tenho que subtrair. Aí, eu faço aqui, ó, 40 mais 50 é 90. 90 menos 20 dá igual a 70 sobre 100. Como na questão ela é dada em porcentagem, e aqui eu não precisaria nem dividir, porque aqui eu já tenho 70 sobre 100. Então, corresponde a 70%. O quadrado de um número mais o próprio número é igual a 12.
quais são esses números. Então, vamos lá. O quadrado de um número, a gente já disse aqui que quando eu falo de um número e não determino qual é, então a gente vai criar uma incógnita se referindo a ela. Então, é um número que eu não sei o valor, então eu vou determinar como x. Se eu quero o quadrado desse número, então eu vou elevar ele ao quadrado. Então, seria aqui, ó, x ao quadrado. O quadrado de um número. Então, até aí, ok. Aí, mais, já na questão já diz, então eu coloco o sinalzinho de mais, o próprio número. O número, como a gente disse, a gente não sabe quem é, mas a gente determinou que seria x. Então, o próprio número aqui é x. Aqui é o quadrado do número. E o número é x. Então, ficou x ao quadrado mais x é igual a 12. Pronto. A questão ficou determinada dessa forma aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai deixar ela na ordem correta que a gente sabe depois determinar os coeficientes. Então, seria o quê? X ao quadrado tá ok, mais x. O 12 tá depois da igualdade, eu trago para antes. Fica menos 12 igual a zero. Pronto. Agora, minha equação de segundo grau está montada da forma que eu costumo vê-la. Então, tá aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Como a gente trabalha com a fórmula de Bhaskara, vamos colocando aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, tenho aqui, ó. Delta é igual. Meus coeficientes aqui, a, b e c, serão a é o que vem acompanhado de x ao quadrado. Quando não tem número, é 1. Então, 1 aqui. O b é o que vem acompanhado de x. O x não tem número, então também é 1. E o valor de c é o termo independente. Então, aqui, ó, a gente vê, ó, que é o menos 12. Então, colocamos aqui, ó, menos 12. Pronto. Então, aqui, ó, b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12. O cuidado aqui com o sinal. Delta é igual a 1 ao quadrado, a gente sabe que é 1. Agora, a gente tem essa multiplicação aqui de 3 elementos. Então, a gente tem que fazer o jogo de sinal dos 3 elementos. Então, tem aqui, ó, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Então, aqui, ó, a continha já vai ficar de somar, certo? Agora, eu vou multiplicar sem me preocupar com os sinais, porque eu já fiz o jogo de sinal. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48. Aí, temos aqui delta igual a 49. Feita a soma. Vamos para a segunda parte. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Aí, substituindo, x é igual a menos b. Quem é b? 1. Então, vai ficar negativo. Mais ou menos repetindo, raiz quadrada, repito, de delta, que é o valor que eu encontrei aqui, 49. Então, a raiz quadrada de 49. Dividido por 2 vezes o valor de a, 1. Pronto. X é igual, vou repetir o menos 1, o mais ou menos, e a raiz quadrada de 49 é 7. Então, colocamos aqui, 7. Dividido por 2 vezes 1, 2. Agora sim, vamos encontrar os dois valores para x, né? X, uma linha, vou colocar aqui, ó, para dar espaço. X, uma linha, é igual a menos 1 mais 7 dividido por 2. Então, agora a gente faz a continha aqui, ó. Menos 1 mais 7, sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, vai ficar aqui, ó. X, uma linha, vai ficar 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Encontramos aqui o nosso primeiro valor de x. Aí agora, segundo valor. X, duas linhas, é igual a menos 1 menos 7. Dividido por 2.
Aí agora, menos 1, menos 7, os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. Então, o sinal é negativo. Menos 1 mais 7, 8. Dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Então, encontramos os valores aqui, 3 e menos 4. Terceira questão. Qual é o determinante da matriz abaixo? Aqui é ter cuidado. Encontrar o determinante de uma matriz é uma coisa simples. Você só tem que ter o cuidado do que você vai fazer na questão. Então, vamos fazendo com calma e não errar. Primeiro, eu tenho uma matriz de ordem 3. Então, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas para poder encontrar a determinante dessa matriz. Como assim? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vou repetir esses números aqui, ó. 2 e 1, menos 1 e 1, 1 e 3. Prontinho. Repeti os valores das duas primeiras colunas. Agora, eu vou multiplicar as diagonais, certo? Então, qual vai ser os valores? Eu vou partir da primeira aqui, ó, e vou pegar a diagonal dela. Então, o primeiro elemento aqui, aí eu vou multiplicando aqui, ó, e aqui. Então, são sempre 3 elementos que eu estou multiplicando. Então, qual é o valor que dá aqui, ó? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Vou botar aqui embaixo. Vou botar com vermelho. 14. O 14 é positivo. Aqui, certo? 14. Aí agora, venho para esse aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, mais 1. Vou só colocando os valores com os sinais exatamente como foram determinados. Então, aqui deu 1. Depois, venho para cá, ó. 0 vezes menos 1 vezes 3. Lembrando sempre, 0 multiplicado por qualquer número vai dar 0. Tem que ter o cuidado que às vezes a gente confunde e coloca o valor errado. Então, quando eu vejo o 0 aqui multiplicando, eu já sei que vai dar 0. Então, aqui eu vou colocar, só para a gente ficar entendendo, mas se eu quiser descartar o 0 também eu posso deixar, certo? Então, ó, multiplicando aqui, ó, do primeiro elemento e vendo na diagonal dessa forma aqui, eu vou deixando os valores exatamente como estão. Só que agora eu tenho que multiplicar no contrário aqui, ó. Esse daqui, ó, partindo daqui. Daqui pra cá. Certo? Então, ó, daqui pra cá. Então, agora vai ser 0 vezes 1 vezes 1 vai dar 0. Vou só repetir o 0 aqui, tá? 0 não tem sinal, só repetir o 0. Aí, agora, 2 vezes 1 vezes 3 vai dar igual a 6. 6 positivo. Só que agora eu estou multiplicando as diagonal secundária. Então, aqui é uma subtração. Então, eu vou só inverter o sinal do valor que eu encontrei aqui. Encontrei 6 positivo, vou botar ele negativo. Então, vai ficar menos 6, certo? Menos 6. Eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes 7. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Então, o resultado deu negativo. Só que, como eu disse, eu estou multiplicando a diagonal secundária. Então, eu vou mudar o sinal dele. Se deu negativo, vou colocar ele aqui, positivo. Pronto. Agora, ó, já fiz minhas multiplicações. Agora é só resolver isso aqui. Tem um 0, meus zeros aqui, eles não me interessam. Ele não vai interferir no resultado aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 6 mais 7, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Então, vai ficar 7 menos 6, 1. 1 mais 14 vai dar 15. 15 mais 1, 16. Então, o resultado aqui, ó, é 16. Então, nessa questão, é só ter o cuidado de lembrar, diagonal principal, as diagonais principais é partindo do primeiro elemento, então indo para cá, ó.
eles vão sendo multiplicados dessa forma aqui. Diagonais principais vão sendo do primeiro elemento, então partindo para cá. Diagonal secundária, a gente vem ela, ó, voltando, certo? Então, diagonal principal, você multiplica os elementos aqui e vai somando os resultados. E na diagonal secundária, você vai multiplicando aqui os resultados e mudando o sinal, certo? Então, vai subtraindo. Então, se eu subtraio, se o sinal é menos, ele fica mais. Então, eu mudo o sinal, certo? E depois somos os elementos. Quarta questão. Uma menina está se arrumando para ir a um aniversário e tem em seu guarda-roupa 5 vestidos, 3 blusas e 4 calças. Quantos looks ela poderá formar? Então, a gente tem aqui 5 vestidos, 3 blusas e 4 calças. A gente quer montar os looks dessa menina. Então, a gente tem que ver de que forma ela pode vestir essa roupa. Então, primeiro, eu analisar aqui. O vestido é uma peça que você veste com blusa ou com calça? Não. Ela é uma peça individual, que se eu visto ela, ou eu visto ela, ou eu visto o conjunto dessas duas, né? Ou eu visto um vestido, ou então uma blusa com uma calça. Então, nesse caso, a gente vai somar essas possibilidades aqui. Esse 5 aqui vai ser somado, certo? Com as possibilidades das próximas. Aí a gente vê o seguinte, agora blusa. Quando eu visto, eu vou vestir apenas a blusa ou eu visto uma blusa e uma calça? Eu visto uma blusa e uma calça. Já que eu visto isso, então as possibilidades aqui vão ser multiplicadas. Então, se aqui forma um conjunto que eu tenho que vestir as duas ao mesmo tempo, eu vou multiplicar esses elementos aqui. Então, 3 vezes 4 é 12. Certo? Como eu disse, eu não multiplico o vestido porque ele é uma peça individual. Eu não faço um conjunto com essas outras peças. Então, aqui seria o 12 dessa multiplicação desses dois aqui, mais 5. Então, 5 mais 12 igual a 17. A quinta questão diz o seguinte: deseja-se arrumar em uma estante 4 livros de matemática e 3 de química. Então, livros 4 de matemática e 3 de química, certo? Todos diferentes. Quantas são as possibilidades de arrumação se não houver restrição? Então, eu só quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso arrumar esses livros. Tenho 4 de matemática e 3 de química, só que não tem nenhuma restrição de dizer que os de matemática tem que ser juntos, o de química tem que ser junto, não tem restrição nenhuma. Então, eu vejo aqui quantos livros no total eu tenho. Porque se não tem restrição, então não me interessa se é de matemática ou se são de química. Então, 4 mais 3, eu tenho 7 livros no total. Então, eu quero saber de quantas maneiras eu posso colocar ele no estante. Então, eu vou fazer o fatorial desse número. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.040, isso mesmo. Não tá dando para ver, mas o resultado deu 5.040. A sexta questão diz: em uma empresa, 10 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Determine de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, aqui a gente vê
que é uma questão de análise combinatória. Então, o que resta saber? Se eu vou resolver por arranjo ou por combinação, certo? Eu tenho um total de candidatos e é para concorrer a um cargo de diretor e vice-diretor. Então, a gente está diminuindo esses candidatos em grupos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 10 candidatos. 10 candidatos. E os grupos serão grupos de 2. Porque um vai ser diretor e o outro vice-diretor. Pronto. Então, é grupo de 2 pessoas. Então, analiso aqui agora de quantas maneiras eu posso fazer isso. Escolho 2 pessoas, Maria e João, para serem diretor e vice. Se eu escolho primeiro Maria, Maria vai ser diretora. João vai ser o vice. Mas se eu inverter a ordem e escolher primeiro João e depois Maria, então João é quem vai ser diretor e Maria é quem vai ser a vice. Então, quando eu mudo essa ordem, a ordem ela importa, porque ela influencia na questão. Quando eu inverto aqui, ele muda de cargo. Então, a situação ela foi especificada. Eu não estou formando apenas grupos, eu estou formando grupo onde tem função para cada um. Então, se eu escolho primeiro um, vai ser diretor. Se eu escolho, depois eu mudo e escolho outro, então ele é que vai ser diretor. Então, essa ordem influencia. Se a ordem influencia, se a ordem importa, vai ser arranjo. Então, arranjo, a gente resolve da seguinte forma. Eu pego o total geral que eu tenho, nesse caso é de candidatos, então começo a desdobrar esse valor. Como assim? Seria fazer o fatorial dele. Só que eu não preciso fazer o fatorial dele todinho. Eu vou desdobrar ele apenas até o segundo termo. Porque aqui eu só quero grupos de 2 pessoas, diretor e vice. Então eu só vou desdobrar esse número 2 vezes. Então o 10 já foi uma vez, vezes, próximo número no fatorial seria o 9. 10 vezes 9. Pronto. É arranjo? Então não divido, eu só vou multiplicar. Então, tá resolvido. 10 vezes 9, 90. Então pronto. São 90 maneiras diferentes que eu posso, dentro desses 10 candidatos, formar os candidatos de diretor e vice-diretor. Respondida a questão. 7ª questão. Ela diz o seguinte: em uma sala de aula há 20 alunos. O professor mandou eles formarem grupos de 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes podem ser formados esses grupos? Aí agora são grupos de 20 alunos. 20 alunos. E eu quero um grupo que serão formados por 4 pessoas. Certo? Então, agora sim, vamos ver a diferença aqui, ó. De novo, é uma análise combinatória. É uma combinação que a gente vai fazer aqui. Eu quero primeiro saber se é arranjo ou combinação, porque antes da gente desenvolver a questão, é importante a gente diferenciar arranjo de combinação. Aí a gente analisar aqui nessa questão. 20 alunos e eu quero formar grupos de 4 pessoas. Analisem o seguinte. Ele quer formar grupo de 4 pessoas, mas não existe uma função específica para cada um. É apenas um grupo, certo? Não existe função. Então, se eu escolho Maria, João, José e Josefa, e eu inverto a ordem deles, continua sendo o mesmo grupo. Então, não existe função específica, eles vão fazer um trabalho. Se eu escolho primeiro Maria, ou se eu escolho Maria por último, ela está no mesmo grupo de qualquer forma. A função dela é fazer o trabalho. Então, aqui, a ordem ela não importa. A ordem não influencia na questão. Se não influencia, é combinação. Não influencia, então é combinação. Então, quando é combinação, a gente vai dividir. Então, vamos ver aqui. Começa a questão como se fosse um arranjo. A gente faz do mesmo sentido. São 20 alunos no total. Então, esse 20 aqui é a minha referência. Eu vou desdobrar ele, que no caso seria
fazer o fatorial dele, no entanto, não vou fazer todo, vou fazer desdobrando apenas 4 números, porque os grupos que eu formei lá são de 4 pessoas. Então, eu vou desdobrar até o 4º número. 20, 19, 18, 17. 1, 2, 3, 4. Desdobrei até o 4º número. Ok. Como é combinação, eu não vou só multiplicar. Porque se eu só multiplico aqui, eu estou fazendo um arranjo. E a gente já analisou a questão e ela é de combinação, certo? Então aqui, ó, eu tenho que dividir. E eu divido por quanto? Pelo 4 fatorial. A gente não pode esquecer. Vai ser a quantidade de grupos, que é 4, só que com um fatorial aqui, certo? Então aqui eu vou multiplicar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, que vai dar 1.000, ou melhor, 116.280 dividido por 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí aqui, quando eu faço isso, eu sei que é 24, o valor de 4 fatorial. Então, dividindo 116.280 por 24, o resultado é 4.845. Pronto, respondida a questão. Essa é a quantidade de formas que eu posso formar aqui esses grupos de 4 pessoas dentro dessa sala de 20 alunos. Errei porque fiz só a multiplicação. Então, a questão disso aqui, os únicos erros que acontecem é esse, da gente não fazer a análise da questão e só multiplicar. Ou, no caso, só de fazer a multiplicação com a divisão, sem analisar se é arranjo ou se é combinação. Sempre, e é muito importante, que a gente faça essa perguntinha que eu faço assim no início, se influencia ou se não influencia. Porque a partir daí, ela vai diferenciar o que é arranjo do que é combinação. E aí, no caso, não erra mais. Certo? Essa 8ª questão, ela diz o seguinte: em uma urna há 25 bolas numeradas de 1 a 25. Retirando ao acaso uma bola, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Certo? Então aqui a gente tem 25 bolas, que é do 1 ao 25, e eu quero saber a probabilidade de sair um número ímpar. Qual seria a probabilidade? Você pode fazer essa questão aqui, a gente poderia fazer ela dividindo o valor total. Como a gente sabe, 25, no caso de 1 a 25, eu teria metade ímpar e a metade par, certo? Só que a gente sabe aqui que esse número aqui, 25, não dá um resultado, um número inteiro, né? Um número 25 aqui vai dar um valor 12,5 se eu dividir por 2. Então, é pelo seguinte, eu comecei a numeração aqui de 1 a 25. Eu comecei com o número ímpar e terminei com o número ímpar. Quando isso acontece, então me mostra que eu tenho mais números ímpares do que números pares, certo? Mais números ímpares do que números pares. Então, se eu divido 25 por 2 e vai dar 12, alguma coisa, eu arredondo ele para mais. Então, aqui a quantidade de bolas que seriam 13. Do total geral de 25. Outra maneira para fazer essa questão é procurando os números. Então, não é de 1 a 25. O número 25 é um número baixo. Então, dá para a gente fazer. Quero os números ímpares de 1 a 25. Eu quero saber qual a probabilidade. Então, seria 1, 3, 5... 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, já tenho 10, 21, 23 e 25. Então, tenho 13 números no total de 25. No caso,
números ímpares daqui. Então, a probabilidade seria essa, 13 de 25, certo? Então, cuidado. Se vocês não lembram dessa questão de divisão, a gente entende que às vezes não entra na cabeça determinadas formas de fazer. Mas a gente poderia fazer dessa forma aqui, analisando o número do 1 ao 25. O número é pequeno, dá pra gente ver isso. Então, é isso. Ou vendo nas possibilidades, ou então dividindo o número, já que aqui, ó, a probabilidade aqui era saber número ímpar. Se fosse também um número par, a gente procuraria aqui, par. A gente divide o número total por 2 e encontra os valores. Nesse caso, o número não era um número exato, eu teria que colocar a mais, porque a gente vê, ó, começa com ímpar, termina com número ímpar. Então, vai ter um número ímpar a mais do que número par. Nona questão é: quantos são os anagramas da palavra domingo? Domingo. Para determinar os anagramas de uma palavra, primeiro eu conto quantas letras tem essa palavra. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Então, os anagramas a gente determina com fatorial. Então, 7 fatorial. Ok. Só que, vamos analisar uma coisa antes. Tem letras repetidas nessa palavra? O O. O O tem aqui, ó, 1, 2 vezes. Então, eu divido isso aqui por 2 fatorial. Tem alguma outra letra repetida? Não. Se tivesse, colocaria novamente aqui a quantidade de letras que foi repetida, certo? Se o I tivesse 3 vezes aqui, colocaria mais 3 fatorial aqui para dividir. Como não tem, a gente vai resolver agora dessa forma aqui. Então, como seria? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, aqui corto e corto. Então, só preciso fazer a multiplicação do 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Dá o valor de 2.520. Vou botar aqui o resultado. 2.520. Então, como eu disse, quando eu pergunto os anagramas de uma palavra, eu conto as letras da palavra, então já coloco ela fatorial aqui. E depois eu vou olhar se tem letra repetida. Se não tem, vou fazer só o fatorial. Se tem, eu vou ver quantas letras se repetem. Aqui era o O, que se repetia 2 vezes, então boto 2 fatorial. Se repetisse 5 vezes, eu botaria aqui dividindo por 5 fatorial, certo? Então vai isso. E também, se eu tiver mais letras repetidas, eu coloco a do O, depois colocaria a do I, se tivesse o I repetido, e de outras letras também, certo? 10ª e última questão. Geisiele deseja viajar e levar 3 pares de sapato. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares. De quantas maneiras diferentes Geisiele poderá escolher 3 pares de sapatos para a sua viagem? Então, novamente, aqui a gente está fazendo uma combinação, certo? A gente está fazendo uma análise aqui, uma combinação entre eles. Só que a gente tem que saber se é combinação ou se é arranjo, certo? Então, como vamos fazer isso? São 12 pares no total que ela tem. 12 pares ela tem no total. E ela quer levar 3. Os grupos aqui, ó, de 3 pares. Para viagem. Então, vamos ver aqui. Não foi especificado nenhuma especificação sobre o sapato, se teria que levar um sapato social, ou o primeiro iria para o passeio tal, ou não teve especificação nenhuma. Porque aqui pode ter N formas diferentes de especificar, certo? Uma questão
para a análise combinatória. Nesse caso aqui, ela só quer levar 3 pares, dentre os 12 que ela tem. Então, se ela escolhe um sapato branco, um sapato preto e um sapato amarelo, e depois ela inverte, escolhe o amarelo, o branco e o preto, é os mesmos sapatos que ela vai colocar na mala. Então, essa ordem, quando ela altera, ela não vai influenciar na questão. Ela continua tendo os mesmos sapatos dentro da mala. Então, se a ordem aqui, ela não importa, então é uma combinação. Se é combinação, a gente vai resolver assim. O total é 12. Então, aqui, ó, o 12 é que eu vou desdobrar, fazer o fatorial, só que eu vou com o fatorial apenas até o terceiro elemento. Porque aqui o grupo, a quantidade de pares de sapato que ela iria levar são 3. Então, eu vou aqui, ó, 12 vezes 11 vezes 10. Então, eu vou só até o terceiro. 1, 2, 3. Parei aqui. Como analisamos, é combinação. Combinação tem divisão. Então, ó, divide por a quantidade de grupos é 3. Então, vai ser 3 fatorial. Certo? Então, a divisão aqui vai pela quantidade de grupos. Aqui, no caso, seriam os sapatos que Geisiele quer levar na viagem. Então, temos 3. Então, 3 fatorial. Aí, a gente faz aqui a multiplicação do 12 vezes 11 vezes 10 dá 1.320. 1.320 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 6. 1.320 dividido 1.320 dividido por 6 vai dar igual a 220. Então, as combinações que ela pode levar de 3 sapatos dentro da sua mala serão de 220 formas diferentes. A gente tá vendo aqui que dá um total de quantos sapatos ela tem e de quantos pares de sapato ela quer levar, certo? E não tem nenhuma especificação na questão, por exemplo, de dizer assim, o primeiro par de... Geisiele vai levar 3 pares de sapato, o primeiro que ela usar, ela vai para uma festa em tal lugar. O segundo que ela colocar, ela vai para a praia. E o terceiro, ela vai para uma boate, sei lá, uma coisa assim. Então, quando a gente coloca alguma especificação na questão, a gente está fazendo uma questão de arranjo. Porque se eu mudar a ordem daquilo, então vai mudar a localidade para onde ela vai calçada naquele sapato. Que aí, por exemplo, se eu escolhi uma sandália, o primeiro calçado que eu escolhi foi uma sandália, né? E disse que a primeira seria para ir para um evento, para uma festa. E se depois eu mudo, altero a ordem dela, não escolhi mais aquela sandália, escolhi um tênis. Então, já muda a minha posição, certo? Então, quando tem uma coisa especificada, a gente está falando em arranjo. Porque quando a gente muda a ordem, ela importa. Porque vai mudar o sentido todinho da questão. Como nesse caso aqui, desses pares de sapato, era apenas para colocar na mala para viajar. Ela tem 12 pares e ela quer levar 3. Então, de quantas formas diferentes ela pode levar? Se ela escolhe 3 aqui e depois botei um branco, botei um preto e botei um amarelo. E aí depois ela voltou, botou de novo, aí botou o amarelo, o branco e o preto. Ela botou novamente os mesmos sapatos. Então o grupo continua sendo o mesmo, certo? Então quando ela muda essa ordem, no caso essa ordem aqui ela não importa, porque ela está levando os mesmos sapatos, certo? Outro exemplo, só para deixar claro, que seria melhor, acho que com pessoas, seria, por exemplo, vou botar o mesmo exemplo para arranjo e para combinação. Numa sala de aula existem 20 alunos e eu quero formar grupos de 3 pessoas. E aí pronto, só isso. De quantas maneiras diferentes eu posso formar isso? Então pronto, se eu escolho
Maria, João e José. E depois eu escolho José, Maria e João. Eu mudei apenas a ordem. O grupo continua sendo o mesmo, certo? Então, se eu inverto a posição aqui, ela não importa, o grupo continua sendo o mesmo. Então, aqui é combinação. A ordem não importa, combinação. Agora, se nessa mesma questão assim, eu coloco que numa sala de aula existem 20 alunos e eu quero escolher 3 pessoas para serem, primeiro, o representante de turma, o segundo, o vice-representante e o terceiro, sei lá, um secretário de alguma coisa, sei lá, certo? Vou determinar a função aqui. Se eu escolho Maria para representante, João para vice-representante e José para secretário, eu escolhi assim, esse grupo. Agora, se eu inverto a posição e agora eu boto José como representante, João como vice-representante e Maria como secretária, aí a ordem vai importar, porque quando eu inverto essa posição, cada aluno em específico está mudando de cargo. Então, quando existe essa especificação, isso é arranjo, porque a ordem ela importa. Então, se eu mudo, ela muda o que vai fazer, ela muda o cargo dela, a função dela, certo? Então, a gente tem que se ligar. Quando está especificado o que é que vai fazer ou o que vai ser cada pessoa do grupo, então a gente vai estar falando em arranjo. Quando não tem especificação do que é, apenas formando grupos ou apenas querendo os pares de sapatos sem especificar, então é combinação. Vamos tentar novamente. Numa situação aqui, existe um grupo de pessoas, de, sei lá, 10 pessoas, e aí no caso, eu preciso de 3 pessoas delas para se candidatarem a presidente, vice-presidente e tesoureiro, certo? Então, de 10 pessoas que eu tenho, eu vou formar grupos de 3, certo? Eu quero grupos para ser presidente, vice-presidente e tesoureiro. Quando eu especifico a função de cada um, que nessa questão foi, eu estou falando que é grupo de 3, dentre os 10, no entanto, eu estou especificando que cada um vai ter uma função. O primeiro vai ser presidente, o segundo vai ser vice-presidente e o terceiro vai ser tesoureiro. Nesse caso, aí eu vou fazer a análise. Eu quero que vocês façam essa análise sempre que tiver alguma questão sobre análise combinatória. Vocês analisem para saber se vai ser arranjo ou se vai ser combinação. Aí você escolhe João para presidente, Maria vice e José como um tesoureiro. Pronto, eu formei esse grupo. Se eu colocar agora José primeiro, João segundo e Maria em terceiro. Foi Maria que faltou, né? Quando eu mudo a posição, o grupo continua sendo, as funções continuam sendo exercidas pela mesma pessoa? Não. Aí vai ser diferente, vai ser um formato diferente, certo? Então, quando eu mudo a ordem, ela influencia. Porque seria o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, para ver se vocês vão entender melhor. A função é presidente, vice e tesoureiro. Pronto. A função é essa. Aí agora eu vou escolher, né? No caso são 10 pessoas. Tenho 10 pessoas aqui no total. Para exercerem esses cargos aqui. Para escolher. Eu quero saber de quantas formas eu posso fazer isso. Aí eu escolhi primeiro Maria para presidente. Maria vai ser presidente. João, o vice, e José, o tesoureiro. Ok? Agora, eu vou inverter, porque quando eu inverto essas posições, é que eu vou ter a resposta se vai ser combinação ou se vai ser arranjo. Então, aqui, ó, vou botar agora João
como presidente, Maria como vice e José como tesoureiro. Quando eu mudo isso, quando eu faço isso aqui, as pessoas continuam sendo as mesmas, sim. Mas aqui é determinada função. A ordem vai importar. Quando eu escolhi na primeira opção aqui, Maria era presidente. E na segunda opção, quando eu inverto as posições, ela está exercendo outra função. Ela agora não é mais presidente, ela é vice. E eu poderia mudar mais uma vez aqui e também a gente veria que no caso a ordem ela vai importar. Porque quando eu inverto aqui, ela vai estar exercendo uma função diferente, certo? Isso aqui a gente está dizendo quando está especificado a função de cada um. Então, quando eu mudo a ordem aqui, a ordem importa, porque aí no caso ela está exercendo uma função diferente, então é arranjo, certo? Arranjo. Agora, se eu estivesse apenas formando grupos, esqueçam essa parte aqui, ó. Esqueçam isso aqui. Se eu estou apenas formando grupo e eu escolho, formo o grupo lá, Maria, João e José. O professor está lá e escolhe aí. O primeiro grupo vai ser formado por Maria, João e José. Aí depois diz, não. Eu vou escolher João, Maria e José. Ele mudou o grupo? Não, o grupo continuou sendo o mesmo. Então, por quê? Porque a função ela não está determinada. Então, se eu escolho, ele continua sendo o mesmo grupo, mesmo que eu inverta a ordem que eu escolho esses alunos. Aí, quando a ordem não importa, não influencia, então é combinação. A gente vê até no caso da rimazinha que dá. Não importa. Não, combinação. E combinação tem divisão. Se liguem nisso aí, que é até uma forma da gente lembrar na hora de atividades e responder certa a questão. Giovana falou uma partezinha, uma coisa aí muito importante. É isso que vocês têm que se ligar. Se prestar atenção bem direitinho na pergunta, lendo novamente, mais uma vez, para entender realmente o que é que está sendo colocado lá, pode ter certeza que vocês não vão errar. Então, eu espero que vocês tenham realmente tirado as dúvidas desse assunto, né, dessas questões. Um abraço a todos e um bom final de semana. Deus abençoe todos vocês, viu?